Você já se questionou sobre a pluralidade de doutrinas, de crenças que nós temos hoje? Cada grupo dizendo alguma coisa. E aí? Você que acredita em um Deus. Em um vídeo passado eu havia mencionado que Deus se fez conhecer pelos seus atributos invisíveis. Romanos capítulo 1 vai dizer que Deus se fez conhecer pelos seus atributos invisíveis. Ou seja, pelos atributos invisíveis de Deus, ele se faz conhecido. Então, se todos nós, sabemos que existe um Deus, e até porque, para ser ateu hoje, é preciso uma fé maior até do que os dos cristãos, né? Para você ser ateu, você precisa de uma fé muito grande. Mas então você tendo conhecimento que existe um Deus, olhando esse mundo, a natureza, tudo que existe, falar, existe um Deus. E aí você fala, tá, existe um Deus, e agora, o que eu faço? Aí, naturalmente, as pessoas vão dizer para você, vou nas Escrituras Sagradas. E aí você pega esse livro, a Bíblia, né? Que, na verdade, essa Bíblia, ela é um conjunto de livros. Não é só um livro. Isso aqui não é um livro só. São 66 livros, escritos durante um período de 1.500 anos, por mais de 40, na verdade 40 autores, né? 40 homens, em épocas completamente distintas. Desde profetas, reis, pescadores, médicos, em contextos completamente diferentes, indo para o mesmo caminho. Então, olha só, se não tem a mão de Deus aqui ou não, às vezes as pessoas questionam, eu não vou acreditar na Bíblia, porque a Bíblia é escrita por homens. Homens são pecadores, homens mentem, homens querem manipular. Olha, é verdade, homens são pecadores, homens mentem. Normalmente o homem quer manipular a sua verdade. Contudo, existe um fator chamado que a Bíblia, as Escrituras foram inspiradas por Deus. Deus inspirou esses homens. Primeiro, na velha aliança, por meio dos profetas. E no novo, por meio dos apóstolos, né? Por meio dos discípulos. Em Hebreus, capítulo 4, salvo engano, ou Hebreus capítulo 1, na verdade, vai dizer que Deus falava ao seu povo por meio dos profetas. Então o profeta era a boca de Deus para o seu povo. Deus queria falar com o seu povo à sua vontade. Como que ele falava? Ele escolhia o seu profeta ou os seus profetas, e essas pessoas específicas falavam a vontade por parte de Deus. Tanto que eles faziam sinais. Uma vez eu conversei aqui, sinais para testificar que eles estavam com a palavra de Deus, que era Deus que falava por meio deles. Então, aí o mesmo livro de Hebreus, lá no capítulo 1, vai dizer o seguinte, mas agora ele nos falou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então eu sei que existe um Deus, e eu quero conhecer esse Deus. Como que eu vou conhecer esse Deus? Por meio de Jesus Cristo. E como que eu conheço Jesus Cristo? Por meio das Escrituras Sagradas, por meio dos livros sagrados, especialmente no Novo Testamento, mas também o Velho Testamento, os Sagradas Escrituras da Velha Aliança também testificam Jesus Cristo. E aí você vai perceber que profetas anunciaram que iria acontecer 700 anos antes, mais de 700 anos antes, e assim foi sucedendo. Então pessoas em locais totalmente diferentes, que nem se conheciam, estavam indo para o mesmo caminho. E se você estudar, testificar, na verdade validar as Escrituras, você buscar conhecer sobre as Escrituras, sobre a sua validade, você vai ver que o nível de confiabilidade dela é altíssimo, e alguns mais altos, na verdade, do que seus livros de história que você estuda aí, tá? Na escola, na faculdade. Tem um livro muito interessante que é Em Defesa de Cristo. Eu gosto dele porque ele vai na área científica de validação das Escrituras. Então é um jornalista que cuidava da área jurídica, ele vai comprovar que Jesus supostamente não existe, que é tudo uma fantasia. E quando ele vai buscando, estudando e conhecendo, conversando com historiadores, com pessoas, ele no final descobre que a Bíblia ela tem uma confiabilidade maior do que os livros de história. Então, por todo o seu contexto, o seu texto, a sua linha de congruência altíssima, com pessoas que nem sequer conheciam, nem sequer haviam sabendo o que um outro estava falando, e todos indo pelo mesmo caminho. Então, a Bíblia é fantástica. Então nós sabemos, existe um Deus,
E quando você vai estudar, se você não fez isso, desafio é estudar a validade das escrituras, e aí você vai saber, opa, então a Bíblia ela tem uma validade. A Bíblia é sagrada, canônico, né? Existe uma discussão na história que um grupo, né, religioso, por exemplo, a Igreja Católica, que ela que determinou os livros sagrados. Só que é mais a fundo do que isso daí. Você vai ver que os livros canônicos que nós chamamos, eles já eram praticados, já eram aceitos na história antes mesmo do concílio definir quais livros eram sagrados. É como se eles tivessem definido aquilo que já existia. Então, na verdade, os livros sagrados, eles sempre foram considerados sagrados desde quando eles foram escritos. Então, a sua validade ali pelos apóstolos, pelos profetas, já era visto como a palavra de Deus. Mas enfim, desculpa, esse vídeo talvez vai ficar um pouco longo, né? Eu falo demais. Mas nós sabemos que existe um Deus, e nós depois vamos descobrir que o livro sagrado, ele existe uma confiabilidade altíssima, 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 altíssima. E aí é lógico, gente, você vai, por meio da palavra, você vai ter fé. Então, por meio da anunciação do evangelho, você vai ter fé. Então nós vamos criando essa fé. Eu tenho fé em Jesus Cristo. Eu li as escrituras e agora eu tenho fé. Agora, como que eu vou saber qual que é a vontade de Deus? Porque eu acredito em Deus. E aí cada grupo diz uma coisa. E agora, o que eu faço? O que eu vou fazer? E aqui é o propósito. É um desafio, na verdade. Questione a razão da sua fé. Ou a razão, na verdade, não sei se a razão seria a palavra, a expressão melhor dizendo, mas a prática da sua fé, a doutrina que você recebeu. Questione. Isso não é pecado. Isso é um discípulo. Lá em Atos vai dizer os irmãos de Beré, quando eles receberam o evangelho, a nova graça, sabe o que eles fizeram? Eles foram nas escrituras, nos livros sagrados, para verificar se aquele texto, contexto, aquela informação batia com o texto, com as profecias que haviam sido escritas acerca de Jesus Cristo. Ou seja, eles foram testificar. Você, quando recebe, seja do seu pai, do pastor, de qualquer autoridade religiosa que seja, você vai testificar nas escrituras, lendo o texto, contexto, para quem foi escrito, quando, porque nós precisamos fazer isso. Infelizmente, muitas vezes, e não é por maldade, é por falta de conhecimento. As pessoas não sabem fazer uma dispensação bíblica. Elas não sabem separar, por exemplo, uma prática judaizante aplicada na velha aliança para a igreja de Cristo no primeiro século. E aí se mistura tudo. Infelizmente, e olha, as pessoas pegam práticas do judaísmo e aplicam na igreja hoje como se estivesse agradando a Deus. Aí você vai para a carta de Gálatas, você vai para Efésios, você vai para Colossenses, Hebreus, que condenam a prática da lei e a prática judaizantes na igreja de Cristo, porque Cristo é suficiente. Nós estamos com a liberdade de Cristo, nós somos libertos por Cristo, nós estamos debaixo da doutrina de Cristo, da graça. E as pessoas querem aplicar essas práticas como se não tivesse nada demais, como se fosse para agradar a Deus, mas é o próprio Deus que não quer isso. Quando nós pegamos uma prática do judaísmo e adotamos na nossa igreja, o que nós estamos dizendo? Cristo não é o suficiente. Cristo não é suficiente para a minha salvação. Cristo não é suficiente para a sua igreja. Eu preciso pegar um pedaço da lei, e eu não pego toda a lei, eu pego só aquilo que me convém. Eu não lembro qual livro, até te peço desculpa por não estar sabendo a referência exata aqui, mas vai dizer, se você for praticar um ato da lei, você tem que praticar toda a lei. E aí você vai estar anulando Cristo. Cristo é suficiente. E por que eu estou dizendo tudo isso? Só para mostrar como muitas vezes nós somos levados ao engano. E não confunda, nem sempre a religião e o evangelho de Cristo estão juntos. Nem sempre Cristo e a sua religião podem estar andando juntos. Não acredite, porque a maioria está indo por um caminho, é o caminho certo. Foi a maioria que condenou Cristo. E se você pegar na história, muitas vezes a maioria está vindo por um caminho errado. Muitas vezes. Nós não somos donos da verdade, eu não sou dono da verdade, o seu pastor não é dono da verdade, ou quem quer que você tenha como autoridade, não é dono da verdade. O dono da verdade é o autor dela, Jesus Cristo, que por meio do Espírito Santo, Deus por meio do Espírito Santo, nos confiou, nos deu as Escrituras para que nós possamos buscar conhecimento. Uma vez um irmão disse o seguinte, que eu gostei muito, ele falou que fé sem conhecimento vira fanatismo.
E todos nós temos a obrigação de ter uma fé genuína. E a fé, ela vai produzir obediência. E uma fé obediente precisa de conhecimento. Então nós precisamos questionar aquilo que nós recebemos. Por exemplo, se eu pego aqui esse óculos de X doutrina, então eu recebi uma doutrina, aí depois eu vou para a Escritura Sagrada com essa doutrina, aí eu vou ler, então tudo aquilo que confirma a doutrina, eu vou falar, é isso mesmo. Aquilo que contraria, eu falo, deixa isso de lado. Ah, isso aqui não é bem assim, deixa isso para lá, não sei. E aí você fica frustrado. Você já passou por isso? De você às vezes pegar um ensino, uma doutrina e você falar, poxa, isso aqui tá batendo, mas isso aqui não tá contrariando. E aí sempre tem um jeitinho, e aí as pessoas mudam, seguem uma coisa, não seguem outra, pegam uma prática do antigo com o novo e faz uma miscelância, e aí a gente tem essa pluralidade de doutrinas, a gente acha que isso agrada a Deus. Será que isso agrada a Deus? Por exemplo, se eu sou dono de uma empresa gigante, e eu dou as diretrizes para aquela empresa crescer, prosperar, e eu quero que elas façam aquilo que eu determinei. Então eu faço um conjunto de normas, de regras e jogo para a empresa. Ó, por favor, obedeçam, são essas aqui as regras, as diretrizes. Só que cada grupo da empresa tem um entendimento sobre aquilo, conforme a sua conveniência, conforme aquilo que quer acreditar, e aplica para si. E fazem isso achando que está agradando o dono da empresa. Você, dono da empresa, vai ficar feliz? Claro que não, porque não estão fazendo aquilo que você pediu. E aí, qual que é o problema? E aqui é o propósito desse vídeo, que já ficou longuíssimo, nem sei se eu vou postar ele. É que as pessoas, às vezes, elas vão ser confrontadas entre aquilo que eu quero acreditar e quero fazer e aquilo que Jesus quer que nós façamos. E isso é difícil pra caramba. Isso é muito difícil, porque eu preciso ter amor a Jesus acima de todas as coisas. Eu preciso ter amor às pessoas, eu preciso ter amor ao próximo. Amor. Então eu preciso de duas coisas. Fé. Uma fé em Jesus Cristo. Uma fé obediente e amor. Porque se eu tiver uma fé que não produz amor, o que adianta? Eu vou ser um sectário, né, que fala, uma pessoa exclusivista e que condena todo mundo. Não é isso. Mas você precisa questionar e buscar o mais próximo possível à vontade de Jesus, ou a vontade de Jesus máxima, mas nós não vamos saber de tudo, infelizmente. Mas nós precisamos aproximar o máximo possível da vontade de Jesus. E não acredite nessa conversa de que Deus se contenta com todo mundo, cada grupo fazendo a sua vontade, tendo a sua própria doutrina, porque lá em Efésios 4 vai dizer, olha só, nós temos uma só esperança, nós temos um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. Não é possível que nós vamos ler isso e entender que todas essas formas do Espírito, todos diversos batismos, diversas unidades, não é unidade, né? Diversos grupos que se separam, e eu sei que isso é uma briga secular, mas o meu questionamento, que é o que eu sou desafiado constantemente na minha fé, e eu queria compartilhar isso com vocês, tenham uma fé obediente, tenham uma fé que você ama Jesus acima da sua religião. E pode ter um momento na sua vida que você vai se deparar com a vontade de Deus e aquilo que você aprendeu. E qual que você vai escolher? A conveniência daquilo que você aprendeu ou a vontade de Jesus? Apóstolo Paulo passou por isso. Ele fazia coisas achando que estava agradando a Deus. Ele perseguia a igreja do Senhor, os irmãos da igreja primitiva, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Foi confrontado. E aí ele teve que mudar o seu caminho. Imagina o quanto que Paulo não teve que renegar, que perder, que abandonar. Quantos inimigos ele não criou fazendo isso. E às vezes comigo, Iago, eu vou ter que fazer isso. Olha, eu estou estudando a palavra. E às vezes um parente ou um pastor, uma autoridade que você tem que falar, olha, me desculpa, mas isso não está de acordo com o Evangelho. Eu vou seguir o Evangelho. Eu preciso ser simplesmente cristão. Eu tenho amor a Jesus Cristo. Porque muitas vezes na religião as pessoas falam que fazem em nome de Cristo, mas xingam, ofendem uns aos outros, discutem, né? Falando que é por amor de Jesus Cristo, sendo que o próprio Cristo condena isso. E aí, quando são confrontadas, elas se sentem ofendidas. Mas se a verdade é de Cristo, não é minha, por que eu vou me ofender? Por que eu vou me apegar? Se eu faço tudo isso por Ele e Ele está me ensinando a forma que eu tenho que fazer, e a forma que eu tenho que fazer não é, às vezes, o que eu quero, eu tenho que seguir as Escrituras. Então é isso.
Eu espero que esse vídeo é para fazer nos questionar sobre, nos incentivar a estudar cada vez mais as Escrituras. E uma dica, como se estuda, faça dispensação bíblica. Aprenda no sentido de como Deus foi falando ao seu povo com o tempo, né? Pega aí o princípio de Hebreus e, mais do que isso, leia o texto, quem escreveu, para quem escreveu, qual era o contexto daquele texto e como ele se aplica para nós hoje. Acho que fazendo isso a gente vai agradar aquele a qual nós falamos que amamos, aquele nome que nós clamamos e queremos anunciar para todo mundo, que é Jesus Cristo. Ele está acima da minha vontade, da sua e de qualquer autoridade. Ele é o nosso supremo pastor, nossa autoridade máxima, e por ele, para ele, eu quero ser um discípulo obediente, eu quero buscar o seu evangelho, eu quero amar o próximo, mas eu quero amar Deus acima de todas as coisas, inclusive da minha conveniência, daquilo que eu quero acreditar.